No nosso grupo de discussão dos profissionais que, assim como eu, fizeram doutorado na área de energia, ou então trabalharam na área de energia, ou então continuam trabalhando na área de energia no Brasil e no exterior, é sobre a contribuição ou se é conceitualmente viável e interessante a energia nuclear, e principalmente energia de fonte nuclear aqui no Brasil. E eu fico particularmente estarrecido quando a gente vê notícias sobre será que o Brasil deve ter ou não deve ter energia nuclear? Será que deve terminar a Angra 3 ou não? E aqui vai uma opinião muito contundente e óbvia. No fim vocês vão entender por que eu estou falando óbvio, de alguém que viveu desde os 28 anos com os conhecimentos que alguém tem que ter para tirar um doutorado na área de energia. Bom, primeiro, a questão se o Brasil deve ou não ter energia nuclear. Isso não é nenhuma questão mais, porque o Brasil já tem energia nuclear. A energia nuclear, ela foi um pouco satanizada, ela foi um pouco colocada como sendo motivo de preocupação ali pelos anos talvez 70, 80, fim dos anos 60, início dos anos 90, por aquilo que se chama de ambientalistas, principalmente europeus. Porque ali na Europa você tem uma configuração de pessoas que praticamente você tropeça em gente o tempo todo. Então, são países assim com uma quantidade de pessoas, uma densidade populacional muito grande e que, enfim, você está sempre passando por alguma usina nuclear, vendo alguma usina nuclear, países pequenos. Vamos lembrar que o Brasil é um país do tamanho da Europa. O Brasil é 16 vezes a França. O Brasil é 90 vezes Portugal. Então, quando a gente é brasileiro, a gente não tem muita noção de que a Europa, na verdade, com 300 milhões de habitantes, ela é meio que superpovoada. Ou seja, para você ter algum tipo de energia, você vai ter alguma instalação energética que as pessoas vão estar passando. Ali vai ter movimentação de pessoas por perto, não é? Então, e isso é um incômodo para algumas pessoas que pensam assim, olha, a gente poderia ter um outro tipo de energia aqui na Europa. Bom, e isso não é ruim de pensar, nem na Europa, nem no Brasil. Mas veja, por que, digamos assim, né, satanizar, colocar a energia nuclear como algo tão ruim? Porque a energia nuclear mata. Mas, gente, olha, de todos os acidentes nucleares que tiveram, que na verdade foram 3, teve um acidente que realmente teve uma fatalidade muito grande, que foi o acidente de Chernobyl. Mas se a gente for colocar a quantidade de pessoas que morreram no acidente de Chernobyl, a quantidade de problemas materiais ou econômicos por conta do acidente de Chernobyl, a gente vai descobrir que água mata mais do que energia nuclear. Mais gente morre afogada por água do que gente já morreu o tempo todo que existe energia nuclear. Se a gente for ver os problemas que a energia nuclear causaram para a humanidade, a gente vai ver que é a energia que menos problemas causou. Por quê? Se a gente comparar com outro tipo de energia, por exemplo, do carvão, que não tem no Brasil, mas é comum na Europa. Um monte de gente morreu nas minas de carvão. As pessoas morrem em minas de carvão. As minas de carvão são altamente poluidoras. E a energia nuclear, pelo fato dela ser tão perigosa, ela é tratada de maneira perigosa. Ou seja, a energia nuclear, ela é tratada como se trata, por exemplo, tirar raio-x. Você não vê tirar raio-x na rua, não fica um monte de gente na sala. Minimamente as pessoas saem da sala quando vai tirar um raio-x, não é?
Então, da mesma maneira, mas isso daí multiplicado ao infinito, as pessoas tomam cuidado com a energia nuclear. Outra coisa que o pessoal fala é energia nuclear tem os dejetos nucleares que vão durar a vida inteira. Mas olha, esses dejetos nucleares que vão durar a vida inteira, eles podem ser entamborados, podem ser colocados dentro de tambores, e isso é feito no mundo todo, e depois eles vão se transformar no quê? Eles vão se transformar em uma matéria perigosa, entamborada, dentro de um lugar onde, dessa forma de armazenamento, ela não vai ter perigo nenhum. Então você vai poder pegar um tambor, que são tambores enormes, onde está armazenado uma quantidade mínima de rejeto nuclear, de elemento radioativo, e você pode rolar por cima deles. Em geral, isso daí é feito dentro de um local e ele tem todas as condições de armazenamento. Por quê? Porque para entrar ali é um lugar segregado, você precisa de autorização, você precisa de investimento especial, enfim. Não, é o tipo da coisa assim, é que nem pólvora. Pólvora também pode explodir, mas não se toma todo o cuidado com a pólvora. Uma barragem de água, ou até uma barragem de dejeto das minas que a gente vê aqui no Brasil, essas barragens, elas não podem se romper. Então o que a gente faz? A gente tem um monitoramento dessas barragens para elas não se romperem e não matarem um monte de gente. Então, assim, é conhecida a maneira de você tratar e eliminar os eventuais problemas dos rejetos nucleares. Então, voltando para a questão inicial, por que não ter energia nuclear no Brasil? Daí a gente começa a desconfiar que isso não é pela energia nuclear em si. Veja, se o Brasil resolver ter energia nuclear, ele vai poder ter diversos reatores nucleares. Esses reatores nucleares eles vão poder suprir uma grande parte da eletricidade firme aqui no Brasil, porque é simples, a energia solar, seja ela eólica, que é um tipo de energia solar, sim senhor, os ventos é por conta do sol, e a energia solar direta, que faz aquele fotovoltaico, que produz energia, as placas solares, essas duas energias são intermitentes, principalmente as placas solares fotovoltaicas. Elas produzem num pico durante o dia. E ninguém vai consumir essa eletricidade. Essa eletricidade produzida pela energia solar direta, que a gente chama fotovoltaica, ela vai ter que ser armazenada. Por quê? Porque ela tem uma curva de produção completamente diferente da curva de consumo, inclusive o horário é diferente. Você produz ao meio-dia e você consome mais eletricidade à noite, na hora que você chega em casa, vai tomar banho, liga ar-condicionado, abre geladeira. Então, gente, não tem como a gente sair fora de uma energia que a gente chama de energia firme. Essa energia firme, a gente estava acostumado aqui no Brasil com a hidroeletricidade, chovia constantemente, a gente tinha mais hidroeletricidade do que precisava, nunca faltava. Hoje em dia, quando falta, a gente vai por o quê? Uma energia muito mais poluidora, que é a energia que usa combustíveis fósseis. Para quê? Para gerar vapor e gerar uma turbina para produzir eletricidade, que é a mesma coisa que acontece com a energia nuclear. Nunca houve nada que pudesse colocar em risco a população que mora em Angra, onde estão as nossas Angra 1 e Angra 2, que são as nossas usinas nucleares. Eu conheci pessoalmente o local. Aquilo ali não oferece, inventa um monte de história, mas aquilo não oferece perigo nenhum. E se um dia vier a acontecer um acidente, que pode acontecer como um acidente completamente inesperado, assim, com a probabilidade de 1 por 1 bilhão, é mais fácil ganhar na loteria do que haver um acidente numa usina dessa. Já existe todo um plano de evacuação, já existe todo um plano que é conhecido, repetido, para que não haja nenhum tipo de problema com os seres humanos, com a natureza, enfim.
Gente, não tem porquê, finalmente, o Brasil não ter energia nuclear. A não ser que o Brasil abra mão de toda uma tecnologia, de toda uma indústria que o Brasil já tem. Veja, o Brasil já tem uma indústria nuclear, pouca gente sabe disso, e é aí que eu desconfio. Por que as pessoas não sabem que existe toda uma indústria nuclear aqui no Brasil? Existe a Nuclebras, existem empresas. Aqui no Brasil, a gente já faz as pastilhas de urânio, que são um combustível para as usinas nucleares de eletricidade. Por que a gente vai abrir mão de tudo isso? Por uma mística, por uma coisa que a gente imagina, por uma suposição, por um talvez de um pretenso acidente. Não. Existe engenharia para isso, e a engenharia brasileira já provou ser extremamente competente de uma tal maneira que mesmo aquilo que existe mais perigoso, que é a indústria de óleo e gás, não tem acidente. Não tem acidente fatal. Tem um monte de incidente, tem um monte de acidente de alguém que torce um pé, que vai ficar alguns dias fora da empresa porque teve um acidente na hora que subiu, desceu uma escada de maneira errada normalmente, tá certo? Mas nunca se viu nenhum tipo de acidente que existe no resto do mundo e que não existe no Brasil, de uma refinaria pegar fogo, de um barco FPSO, onde é feito o pré-tratamento do petróleo, ou de uma plataforma de petróleo pegar fogo, ter algum tipo de problema ou vazamento. Então, assim, é muito estranho e a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, porque não ter eletricidade de fonte nuclear, se a gente sabe que elas são seguras, apesar de toda a insegurança. Tem uma insegurança? Tem, por isso que tem várias camadas de segurança. E esse combustível residual, esse rejeito nuclear, que é o do que sobra, de novo, ele é entamburado, ele fica dentro de tambores com um concreto especial, metal especial, ele não oferece nenhum perigo, ele fica numa região onde não acontece nenhum acidente, e na pior das hipóteses, se acontecer algum acidente, ele apenas vai mudar de lugar, ele não vai abrir e começar a espalhar radiação para tudo quanto é lugar. Então, Angra 3, sim, estou falando isso como doutor em energia, como especialista em energia. Eu estou assinando devido ao que a gente tem de competência na área, devemos ter, e devemos ter não só a Angra 3, como a gente deve ter máximo de usinas nucleares possíveis, porque a gente já provou que domina a tecnologia e que domina a segurança. Para terminar, o único acidente com vítima que teve foi Chernobyl. O acidente que teve no Japão só ocorreu por causa de um tsunami, e o tipo de reator nuclear japonês, a gente está acostumado com o Japão, tecnologia é o mais primitivo possível, não é mais usado, então é impossível acontecer de novo esse tipo de acidente. E outro foi um tal de 3 Mile Island, onde realmente houve um acidente, mas ninguém se feriu, não aconteceu nada. A usina, inclusive, está sendo reativada agora. Um reator teve problema, parou, resolveu o problema, ela ficou parada por causa da opinião pública, que é sensível, né? E vai ser reativada agora uma parte desse complexo, né? Pelo menos um reator vai ser reativado para fornecer energia para a Microsoft. Gente, não tem nenhum motivo, a não ser motivo assim, surreal, algum motivo do tipo místico, algum motivo do tipo mágico, para não se ter energia nuclear no Brasil. Tá ok? Um abraço e até breve. Se inscreva no nosso canal. Professor Rios aqui falando.